meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Vasco da Gama. Atacante Cleiton Silva chegando no Rio de Janeiro. Será que teremos aí uma ego? Rojas, vamos explicar a situação aí do Matias Rojas, porque está acontecendo uma reunião nesse momento no quesito a rescisão de contrato com o Corinthians e o jogador tem proposta do Vasco nas mãos. Vamos falar também, além desse camisa 10, né, do jogador aí de lado de campo, falei para vocês que a situação aí do Breno Lopes, Laureano, mas a gente está aí a poucas horas de fechar a janela. Tudo pode acontecer, inclusive não tenham estranheza se efetivamente aparecer aqui no Rio de Janeiro outro zagueiro. Porque a situação do Maicon rapaziada. Vamos falar muito aqui também sobre o Maracanã, certo? Porque hoje deu o que falar o Vasco dando uma rasteira no Flamengo e no Fluminense. Dirigente do Flamengo aí, porra, nervoso, porque vai ficar sem casa para poder jogar e tá dando uma enrolação. O Vasco tem uma banda aí no Flamengo e no Fluminense. A gente vai explicar essa situação e também a situação aí referente ao Campeonato Estadual e à Copa do Brasil. Vamos lá? Peço você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever, certo? Deixe o seu joinha ou o seu dislike e vamos que vamos aqui para falar do nosso Vascão. Bom, primeiramente, essa situação aí do Maracanã. Por quê? Hoje, né, abriu-se os envelopes aí com as propostas do consórcio Flamengo e Fluminense, do Vasco da Gama, em união com a W Torre e com a Arena 360. Ambas essas entidades entregaram aí os respectivos envelopes com proposta, né? A cerimônia aconteceu lá no Palácio Guanabara. Quem esteve representando o Vasco da Gama nesta cerimônia foi o nosso senhor Lúcio Barbosa. Quem pegar o Maracanã vai ficar com o Maracanã aí administrando 20 anos, né? E hoje, rapaz, o que aconteceu foi o seguinte: o Vasco deu uma pernada no Flamengo e no Fluminense, porque o Vasco convidou algumas equipes, como o Santos, para colocar. O Santos tem uma história muito linda aqui no Maracanã, já foi campeão aqui no Maracanã, para vir jogar, para colocar alguns jogos aqui, certo? Além do Brusque. Então, o que acontece nessa história toda? O presidente aí, presidente não, dirigente do Flamengo, ficou com o bumbum dando bote, como diz o pai Carlos, veio a público aí para poder falar sobre essa situação do Maracanã. Vamos ver aqui o que ele falou e vamos desmentir ele com documentações. Fato é que o Vasco muito forte aí para ganhar essa licitação. O Maraca é nosso, Então é o seguinte, vamos colocar aqui o dirigente do Mulambo da Gávea, né? Que fala também pelo Fluminense, né? Vamos lá. Bom, eu recebi uma informação, ainda não tive acesso aos documentos pessoalmente, mas eu recebi uma informação de que houve uma tentativa do consórcio do Vasco de utilização de times, de direito de times de fora, Santos e o Brusque. Para mim, isso aí é ilegal, porque é uma tentativa que viola o edital, né? O nosso edital não prevê essa utilização de times de fora, para atender a população do Estado do Rio de Janeiro, né? Um próprio do Estado do Rio de Janeiro. E
é uma pedalada aí do Vasco tentando chegar, mas mesmo assim não chega, né? Na nossa visão, esses times, né? O Brusque seriam jogos, não sei, não tenho certeza, estou falando por hipótese, tá? Se confirmar realmente que vai ter Brusque, o Brusque não tem jogos para jogar aqui. Aí eles querem jogos comemorativos, tem que ser jogos oficiais. Então, assim, eu acredito que a comissão vai reprovar essa tentativa. E se não reprovar, o Flamengo pode impugnar. Mas, assim, estou muito confiante, a proposta do Flamengo foi boa. Flamengo e Fluminense juntos atendem os requisitos do edital totalmente. O mínimo são 70 jogos. E nós oferecemos mais do que isso, porque temos os 2 times na Libertadores, os 2 times que estão no Brasileiro Série A, os 2 times que estão no Carioca, os 2 times que estão na Copa do Brasil. Então a gente tem muitos jogos, a gente atende por folga os requisitos mínimos. E estamos muito confiantes aí para esse envelope e para o próximo também. Então o dirigente ali do Flamengo, Fluminense, tô nervosinho, pai. O negócio é o seguinte, vamos explicar aqui para a torcida do Vasco. O dirigente, ele alega aí que a equipe teria a obrigação de colocar 70 jogos no Maracanã. Vamos explicar aqui para vocês o que diz o edital do Maracanã para a gente desmentir esse mentiroso, esse safado. Vamos lá, é safado, mentiroso, né? Vamos lá, vamos colocar aqui essa situação aqui. Primeiro, o que diz o edital é muito simples. O clube tem que apresentar ali, né, documento comprobatório, tá, de que o licitante, isoladamente ou em um consórcio, né, coloque pelo menos 25 datas oficiais, ou seja, 25 jogos. Não tem nada de 70 jogos, não deve ser fiado, tá? Até porque quem pegar pode fazer uso para show sem problema nenhum, certo? Então tá aqui, ó, competições aqui, ó, que 75% sejam obrigatoriamente para campeonato da Série A, B, né, da Copa do Brasil, do naipe masculino. Tá aqui. E outra informação que a gente passa aqui para vocês é sobre isso aqui, ó, certo? Repare aqui, ó, que a comprovação poderá ser feita por instrumento particular com clube ou clubes de futebol comprovando o direito de realizar no estádio os jogos respectivos ou, no caso específico do licitante, ser organização desportiva. Será aceita a autodeclaração de que o detentor das datas. Então, o que acontece é o seguinte, não tem problema, o Maracanã, gente, é um estádio que é público, é um estádio que é público, né? Ele é do Estado. O Santos pode meter jogo aqui, qualquer um pode meter aqui, certo? É uma verba pública, certo? Então, não tem problema nenhum. Então, o Flamengo e o Fluminense podem tomar uma pernada nessa situação, ficar sem estádio para poder jogar, vão ter que jogar no aterro, né? E eu sinto muito. É essa a situação, certo? Porque o Vasco, nessas condições, não pode jogar no Maracanã. Mas a gente fala aqui também sobre a situação, porque enquanto isso o Vasco treina aí para o campeonato estadual, para a Copa do Brasil, primeira Copa do Brasil, jogo contra o Água Santa. O Vasco muito favorito aí para ganhar do Água Santa, certo? O Vasco tem que vencer, empate, pênalti, o Água Santa que não vive um bom momento no Campeonato Paulista, e por sua vez o Vasco vai jogar a carga máxima aí. Estão chateados porque os 70 mil vascaínos no Maracanã. O Maracanã é nosso. Vamos bater recorde de público no final de semana. Né? Que vai ter mais gente no jogo Vasco e Nova Iguaçu do que Flamengo e Fluminense. Cara. Você pode ter certeza disso, certo? E o seguinte, falando aqui sobre a situação de reforços, tá? Maicon, tá? Maicon, ele teria sido convencido pelo staff dele a ir para o Vitória. Quem é o empresário do Maicon? É o Carlos Leite, certo? E aí vem a situação. Entre o Maicon e o Vitória, está tudo certo. O que o Vasco fez, foi o que eu falei na parte da manhã, foi o certo. Ofereceu 1 ano de contrato para o Maicon, que quando chegou aqui era um ex-jogador. Por mérito, o jogador se recuperou, mérito próprio dele. Agora, o Vasco não vai dar 2 anos de contrato para um jogador que tem 35 anos, sem provar que tem condições esse ano, certo? Então, o Vasco está agindo certo. O Alexandre Matos ainda não liberou o jogador, mas a tendência é que libere, que o negócio seja fechado nas próximas horas, até porque, cara,
simplesmente o jogador não vai ficar aqui contrariado. Bom, situação aí do Cleiton Xavier, fechadaço com o Vasco, está a caminho do Brasil, chega amanhã aqui no Rio de Janeiro, jogador aí, tá? Vem por empréstimo com opção de compra por 3 milhões de euros, até dezembro por empréstimo. Bateu meta, o Vasco é obrigado a pagar ali para o Casa Pia 3 milhões de euros aí, certo? O jogador chega amanhã, é do Vascão. Lembrando que esse jogador chega para ser reserva do Vegete, tá? Duas situações que a gente passa aqui para vocês, tá? Breno Lopes, já disse para vocês, o nome do Breno Lopes está batendo muito aqui em São Januário. Pode acontecer de, nas próximas horas, o Breno Lopes ser anunciado no Gigante da Colina. A gente está afirmando isso aqui. O André Cury aí tem negociações com o Palmeiras avançadas para trazer o jogador para o Vasco da Gama. O André Cury, que foi o responsável por trazer o Paê, Vegete, o Ramon Dias, o próprio Paulinho aqui para o Vasco. Tem vários jogadores aqui no Vasco e perfeito, o cara está ajudando a montagem do elenco. O Breno Lopes perdeu espaço lá. A 777 tinha uma resistência com relação ao perfil do jogador, mas ficou em cima da hora, não tem tu, vai tu mesmo. Então a situação do jogador está encaminhada. E será se a gente vai ter um Aero Rojas aí? Matias Rojas, nesse momento, tem uma reunião com o Corinthians. O jogador abriu mão aí da situação aí de verbas rescisórias com o Corinthians, só quer o salário. E o seguinte, né, o Matias Rojas teria aceitado reduzir o salário, né, que ele tinha pedido R$1.100.000, né? Então a gente pode ter aí um Aero Rojas aqui no Rio de Janeiro. Certo? O jogador pode chegar aqui para reforçar o Vasco da Gama. Está pintando com força essa situação. O Botafogo também fez proposta pelo atleta. Então, vamos aguardar para ver como que fica toda essa situação aí. E, ó, fica ligado. 21h30 tem live com o Sérgio Frias, que também vai falar muito aqui sobre o futebol do Vasco da Gama. E tamo junto, hein? Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu! Desculpa o vídeo longo, mas era necessário hoje. Tamo junto.